Que habita no céu se rirá, os seus zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalhaste com a sua vara, com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de ouro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereça o caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Digam amém. Amém. Esse salmo me faz lembrar uma oração de Jesus no capítulo 17 de João, quando ele diz: guarda os que tu me deste. São teus, e tu nos deste. Que estava falando acerca de quem? De nós. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Deus. Somos filhos. Você está tão triste hoje. Parece que o diabo está apertando a igreja. Mas eu digo para você: arrebenta as cadeias, glorifica o Senhor. Você é filho de Deus, você é salvo, você tem o gozo dos anjos do Senhor na sua vida, você tem o Espírito que te traz alegria, gozo, paz, e que faz você amar uns aos outros. Filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho um corinho na minha mente que eu gostaria de contar. Nosso músico está aqui arrumando som, violão dele. Mas eu quero que você me ajude aí. Tem um corinho que diz assim: muitos não entendem quando são provados. No nosso estudo bíblico de hoje, estávamos falando que Deus põe à prova os seus filhos. Às vezes, naquele momento em que você está sendo apavorado pelo espírito das trevas, demônios, que atuam através de pessoas, porque o diabo não trabalha só, e então você tem que entender que aquele é o momento em que você está sendo provado. E uma vez aprovado, você herda a coroa do Senhor. Você herda galardão do Senhor. Você se alegra com o Senhor. Quando estiver sendo provado, dê glória a Deus e diga: eu sou do Senhor. O crente que é do Senhor, ele passa por lutas, provações, tribulações, angústias, mágoas, perseguição. Ah, pastor, eu não pensava que era assim. Eu queria ser feliz. Ora, bolas, aqui nesse mundo não tem felicidade. Aqui é guerra, meu irmão. Aqui é batalha espiritual. Os demônios não descansam. Noite e dia, 25 horas por dia. Eles estão atentos para te derrubar. Então não espere felicidade aqui. Aqui é guerra. A nossa felicidade está no Senhor. Mas só vai acontecer quando vier o arrebatamento. Amém, igreja? Amém. Quando o Senhor nos levar para lá, então começaremos a notar que somos felizes. Mas eu quero
dizer uma coisa bonita para você. Temos felicidade aqui. Como o senhor falou que não tem? Não tem e tem. Isso é um paradoxo de teologia. Por que que tem? Porque você, no Espírito, você tem amor, gozo, paz e alegria. Mas é no Espírito, digam amém. Fora do Espírito, é só carnalidade. Mas aquele que anda no Espírito não cumpre com as concupiscências da carne. O diabo pode tentar você de todo jeito, pode tentar arrebentar com você, mas você vai continuar com esse rostinho sorridente, alegre e feliz, porque você tem esperança. A esperança é um fruto do Espírito. Você tem esperança porque você tem o Espírito de Deus. Amém, gente? Amém. Nada pode destruir você. Você é indestrutível. O diabo tenta, mas não consegue. Mas consegue com alguns. Esse é o motivo pelo qual às vezes a igreja sente o abalo. Alguns são abaloados, mas eu digo para você: tenha fé e se fortaleça no Senhor. Quem crê em Jesus, diga amém. Quem está alegre, diga aleluia. Não comi nada hoje, mas estou forte. Eu não dizer que não comi nada, comi um pouco. Eu comi bolacha, tomei um litro de café. Então não comi nada. Aleluia. Muitos não entendem quando são provados. Ajuda aí. Ficam desesperados sem saber o que fazer. Vai, mas não te preocupes, Cristo hoje te diz assim: no Calvário, sangue
Bendito seja o nome do Senhor. Pode levar. Descansaremos.
Fale, Senhor. Vamos lá, igreja. Oh, meu fogo. Lembra de nós, não passe de nós, mas mais uma vez, acende o teu fogo outra vez. Todas as promessas, todos os teus sonhos, tudo que um dia eu vivi, faz acreditar, quero viver novamente as tuas queimando em mim, queimando em mim. Senhor, mas orar pelo amor, por tua humildade.
Tome seus lugares, em nome de Jesus. Eu estou abrindo agora a oportunidade. Quem quiser cantar um louvor, ou dar um testemunho. Aleluia. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje a gente vai contar um testemunho aqui. Vou deixar o meu marido falar, que ele fala melhor que eu. Se você vai jogar louvar. Eu achei que ela vai. Cumprimento a igreja, fazia. Gente, agora em março nós fizemos 22 anos de casado. Só que antes desse casamento, o relacionamento começar, na minha parte da minha vida não foi fácil. Tive outros relacionamentos, só que coisas que não me senti bem. Eu pedi tanto a Deus, porque eu sempre quis casar, sempre quis ter filhos. Aí demorou muito para aparecer essa abençoada. Aí o que acontece? Deus deu exatamente o que eu queria. Só que daí em diante começou a aparecer as batalhas. E quando foi ver, sabe, foi um negócio, não tem como explicar. Eu sei que depois a gente se separou, a gente acabou se separando, ficamos quase um ano separados, já com a Eva já tinha nascido. Depois reatamos, estávamos começando a reatar, né? Estávamos conversando, a gente estava numa igreja lá em Praia Grande, e eu não me sentia bem nessa igreja. E quando a gente foi no culto nesse dia, um pastor veio conversar comigo, me chamou para levantar. E ele falou que ia fazer tudo novo, tudo do zero. E ele não era crente ainda, hein? Eu não era crente ainda. Só eu.
tudo bem. Passou, a gente voltou, reatou, eu voltamos aqui para o apartamento, saímos da apartamento, voltou, eu entendi que era isso. Só que o tempo foi passando as batalhas, tudo, a vida continuou, aí foi aparecendo as grandes batalhas, que a gente foi passando aqui. Aí foi quando, em 2018, Deus falou comigo, eu estava chegando no serviço para bater o ponto. Quando eu bati o ponto, eu escutei duas palavras, os documentos. Até então eu não entendi. Como eu trabalhava com muito documento, eu cuidava da baixa importação, eu era responsável, cheguei cedo, eu estava lá no ponto ainda, com o dedo no ponto, olhando para a minha mesa, tentando lembrar o que eu esqueci. Aí depois chegou um amigo meu, o Matheusinho, até perguntou, gringo, tá doido? Vai trabalhar? Vamos embora. Aí eu peguei, fui para a mesa, comecei a trabalhar, só que durante uma semana, de manhã, quando eu bati o ponto, na hora do almoço, na volta do almoço, em 6 horas eu lembrava daquela voz. Quando eu cheguei no final de semana, eu conversei com a Fabrícia, aí ela veio me falar, sabe que não é Deus que veio conversar contigo, falando alguma coisa? Pode ser os documentos do Canadá. Pra quem não sabe, eu sou canadense. Aí eu falei, poxa, é mesmo, né? Pode ser isso. Aí eu comecei a estudar, voltar, tentar pegar meus documentos. E quando eu tinha meus documentos, eu era bebê ainda. O passaporte estava com fotos de bebê. E fui falar com meus pais não precisavam me dar os documentos. Aí passou, eu sempre perguntando, teimosia, né? Porque se Deus pediu, eu falei, vou para cima, tem que pegar meus documentos. Aí eles me deram. Aí eu comecei a correr atrás. Aí de março até setembro, quando eu tirei minhas férias, eu estudei a documentação do site do consulado, fiz meus documentos, fiz o da Evelyn e fiz o da Fabrícia. Aí quando eu cheguei no dia do consulado, que eu fui nas minhas férias, a moça chegou para mim, mas eu estou vendo aqui que o teu passaporte, como é que eu sei que é você? Aí eu vi que a batalha está começando ali. Como que eu sei que é você que tem uma foto de bebê? Eu não sei se é você. Mas eu tinha os outros documentos, eu peguei tudo e falei, eu não tenho nenhum outro documento com foto atual. Tem o meu RG, a habitação daqui do Brasil, sério? Sério, então tá aqui. Mostrei. Aí ela falou, você precisa agora de testemunho para ver que é você mesmo. Aí quando eu fui ver, eu não sabia o que fazer. Aí a Fabrícia me deu a ideia, ela falou, vamos pegar o telefone de uns amigos e entrar em contato com eles. E fizemos isso, ela precisava de 5 testemunhas. Aí conseguimos 5, 4, só que a quinta pessoa perguntei para a moça se ela podia ser testemunha. Eu fui acusado e falei para ela, você está vendo meus documentos, está vendo que sou eu, falei em português, tudo, né? Dá para entender. Ela pegou, tá bom. Só que tem que pagar para o consulado, porque ela está fazendo o serviço por fora. Quem não sabe, né? Pessoas lá de fora, do exterior, eles trabalham por hora, então tem que pagar a hora deles. Então, eu paguei no consulado, só que não em dinheiro, tem que ser direto na conta do consulado. Não é que nem aqui, né? Que recebe ali na hora. Então, tinha que ser direto na conta do consulado. Ela passou a conta do consulado, passou o cartão de crédito e ele fez. Aí passei todos os dados das minhas testemunhas. Dali em diante, aí ela pediu uma carta também explicando porque eu demorei tanto tempo para poder pedir meus documentos atualizados. Aí tive que escrever uma carta em inglês. Eu fiz tudo lá naquele dia, sentado no chão dentro do consulado. Não tinha cadeira, não tinha nada. E eu tive que ligar para alguém. Era essa amiga para do pessoal. Para falar com eles, olha, vai ligar, meus amigos, né? Vai chegar do pessoal, olha, vai ligar a moça do consulado, vocês têm que falar que o tom é assim, tive que falar, né? Tem que usar barba, usar óculos, assim, assado. Eles vão perguntar, então vocês precisam confirmar. Aí eles vão perguntar quanto tempo que vocês nos conhecem e tal, né? Se a gente é casado mesmo, se tem filhos e tal. E eles tiveram que confirmar. Só que tipo, a gente achou que ia ser bem depois, né? Nisso, quando o Tom tá fazendo a carta lá e tal, quando a gente foi pra sala, eles já tinham ligado para o pessoal. Aí descemos, tudo bem, fui embora. Aí 15 dias depois eu fui buscar meu passaporte. Aí eu já fui com aquele pensamento de malandragem, já vou pegar meu passaporte, documento oficial na minha mão, peguei o documento, perguntei para a moça, é oficial, está tudo certinho? Está tudo certinho. Então tá, vou te entregar de volta junto com o documento da Evelyn, que agora o problema é que eu sou pai dela. Aí a mulher não acreditou. Aí ela falou, tá bom, aceitou, passou.
depois eu fiz o dela. Aí a Eva agora também é canadense, e agora estou terminando a Fabrícia. Aí tudo bem, só que aí quando isso aí, a Fabrícia, depois quando a gente estava naquela separação, aí voltamos para cá, a Fabrícia continuou vindo para a igreja. Só que eu não continuei, porque eu não me senti bem depois de tudo que aconteceu lá na Praia Grande. Depois veio para uma outra aqui, em São Vicente, também não me senti bem pelo que o pastor fez lá. Aí a Fabrícia continuou vindo para cá. Foi assim que para mim vir na igreja aqui, nessa igreja, eu tinha dado um problema na minha linha telefônica. E nessa época, eu liguei para a Vivo, né? E adivinha quem chegou na minha casa? O Júnior trabalhava na Vivo na época. Aí ele teve que ir lá porque tinha que mexer nos fios, negócio de velho. Aí o Júnior chegou lá em casa, eu estava fazendo café e tal. E aí a gente começou a falar, contar alguns testemunhos nossos, né, da nossa Bíblia e tal, da Evelyn. Aí o Júnior disse, não, poxa, vou fazer um convite para vocês, eu sou daquela igrejinha ali do lado, assim, sabe, sou filho do pastor Marcos. Eu falei, você é aquela igreja aqui na rua? Eu falei assim, é. Ah, vai lá, leva sua família, vai lá fazer uma visita, né? Aí eu comecei a vir sozinha, né? Aí eu trouxe a Evelyn e continuei. Eu acho que eu fiquei quase, uns meses indo sozinha, uns 6 meses mais ou menos, indo sozinha. E vim e falava, não, aquela igreja lá é boa e tal, o pessoal ali bacana e tal, o pastor gente fina e tal, vamos lá. Aí acabou que ele veio pra cá também. Aí tá aqui até hoje. Aí, nessa parte que ela ficou vindo sozinha, ela dava o dízimo, tudo sozinha, fazendo tudo sozinha, sem eu saber e tal. E eu falei, eu só vou quando eu senti que você está confiante mesmo, porque eu não quero ir para a igreja ser gato pingado, sabe? Entrar e sair. Eu não sou assim. Eu gosto de ir e focar. Sempre foi assim. Então, eu falei, quando você se sentir bem, eu vou. Aí ela continuou vindo, dando dízimo, tudo jeitinho. Aí quando eu vim, foi acho que em 2016 mais ou menos. Aí eu vim, também fiquei, tudo, mas só comecei a dar o meu dízimo mesmo em 2017, que deu de quase um ano e pouquinho, né? Comecei a dar o dízimo. Aí em 2018 foi quando Deus falou comigo, lá no escritório. Aí 2018 até setembro, aí em outubro me mandaram embora, depois de 17 anos de empresa. Aí eu falei, eu pensei comigo, coisa boa lá embaixo está me provocando. Aí eu deixei para lá. Fiquei nervoso um pouco sim, daí falei, não. Aí depois disso aí aproveitei uma situação que fomos para a Bahia, que era a família, fomos para a Bahia, voltamos, casamos, fizemos festa. Lembrando que eu orei para Deus para ir na Bahia, tá gente? Porque assim, fazia 17 anos que eu não ia na Bahia, e eu orei para o Senhor, falei assim, meu filho estava desempregado nessa época, meu marido também. Eu falei, Senhor, eu quero ir para a Bahia, mas eu só quero ir se for a minha família toda. Mais um pedido, Deus, quando eu voltar, que esses meninos arrumem logo um emprego rápido, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu. Todo mundo estava no trabalho, mas em seguida a pandemia. Aí entrou a pandemia. Aí tudo bem, beleza, passou a pandemia, aí foi indo, e a gente fazendo nosso papel, indo para a igreja, dando dízimo, correndo atrás, dando oferta. Mas mesmo assim, durante a pandemia, que vi que parece, tipo, em casa não faltou nada. Depois a empresa mandou ele embora de novo. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Aí ele ficou desesperado, né, achando que não ia dar para pagar as contas, para ter o que comer e tal. Eu falei assim, não, Deus não vai deixar faltar. E realmente, gente, Deus é fiel. Porque Ele não deixou faltar nem para as contas. E eu, mesmo assim, eu dizimava, eu não parava de dizimar, ficava firme ali dizimando, entendeu? E aí depois Deus abriu a porta do mundo para ele e as coisas começaram. Conseguimos ajudar algumas pessoas também que estavam precisando durante essa época. Conseguimos ainda. Aí, continuamos firme e tal. Aí, quando eu fui ver, aconteceu tanta coisa, até a ameaça de morte, contra a minha parte, que fizeram, aqui no lugar onde eu morava, perseguição, foi muito isso aí. E eu entrando e saindo de trabalho, eu não estava entendendo nada, não conseguia entender nada. Até chegou um ponto, quando eu estava numa empresa, aí eu saí, só que eu estava nessa empresa, eu também já não estava sentindo bem. Aí eu comecei a fazer uns bicos, fazer Uber, e mais de manhã, né, de final de semana. Aí comecei a ter umas ideias, falei, vou fazer o Uber. Aí eu fazer um Uber à tarde, eu falo que é Uber internacional à tarde. O que seria? Eu faço Uber normal de manhã, fazia até umas 9 horas só. Ia para casa, tomava café, almoçava, depois à tarde ia até o cais. Eu tinha muito contato, eu tenho muito contato com o pessoal. Aí fiz uns cartões, deixei com os tripulantes da navio lá. Aí comecei a pegar os gringos.
levava eles pro shopping, pra praia, aí levava as baladinhas que tinha no Gonzaga. Aí, só que comecei, foi muito bom. Ganhava em dólar, tudo direitinho. Passava até nervoso na hora de ir os dólares na casa do câmbio, com medo. Ficava até com medo. Aí depois de tudo que aconteceu, começaram a pedir para uns lugares que eu não estava me sentindo bem a respeito da Fabrícia. Os homens aqui vão entender, e as mães também. Aí eu falei, não, eu pedi muito para Deus, porque eu não queria aquilo lá, eu quero trabalhar por conta, assim, quero ser patrão, tudo, mas não desse jeito. Quero ter todo o respeito para a Fabrícia. Logo em seguida, apareceu uma empresa que me chamou para trabalhar sem entregar currículo. Eu fui, aceitei, comecei a trabalhar, tudo certo. Aí comecei a correr atrás de novo da documentação. Só que quando eu percebi, assim, em relação esses últimos cultos que teve um culto do Alex, foi dia 9 de fevereiro. O Alex tinha falado para não ter medo, que o crente, o cristão não tem que ter medo, tem que ir para cima mesmo. Me lembrou muito de Josué, que Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Aí depois foi o pastor, Alex foi dia 9 de fevereiro, depois passou 16 de fevereiro, quando o pastor estava falando dos 7 anos, as bênçãos dos 7 anos, depois de dizimar direitinho e seguir conforme os mandamentos de Deus. Se você pegar desde 2018 até hoje, de março agora que foi, fizeram 7 anos, como o pastor tinha comentado. E agora, durante fevereiro e março, um pouco antes, nós pedimos, no ano passado, já no ano passado, nós oramos muito para Deus, fizemos jejum, pedimos para Deus o que era para fazer, e Deus tocou no nosso coração que era para vender um apartamento. Vendemos um apartamento à vista. Depois pegamos um carro também, vendemos um carro também, foi à vista. Mas a venda do apartamento foi o seguinte: eu fiz um jejum de 3 dias, de pão e água. Meio-dia veio pão e água. E meia-noite veio pão e água. 3 dias. Olha, vou falar para vocês. Eu nunca tinha visto o que Deus sabe, como Ele é poderoso para falar, sabe? E aí, quando eu estava na dúvida se ia vender ou não o apartamento, ele estava mexendo no computador à noite, um dia, não lembro a data, ele lembra mais que eu. E eu estava lendo a passagem de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, e Deus falou comigo. Deus falou, Moisés, está vendo os egípcios que você vê hoje? Diga ao meu povo que nunca mais eles tornaram a ver. E aí eu virei para o meu marido e falei assim, amor, a gente vai vender o apartamento que Deus acabou de falar comigo. Do prédio que nos perseguia, eles eram na Pumba e tal, e nos perseguia. Sem era de beira, sabe? Não tinha porquê, às vezes. Ninguém estava fofoca com o meu nome, sabe? Eu não era ficar na casa de ninguém, eu trabalho para casa, só depois não sei a confusão toda que a gente vai saber. Entendeu? Enfim. Mas Deus falou para mim não falar nada, né? Eles pelejarão contra vós e vos trarei. Deus falou assim comigo. Aí eu fiquei quieta e deixei Deus agir. Entreguei na mão de Deus, e Deus. Eu falei assim, se for para a gente ficar aqui, converte esse povo, né? Ou então, se não, nos tira daqui, Senhor. Eu falei para Deus assim, e Deus nos tirou de lá. Foi assim que Deus quis que fosse. Amém? Mas está em paz, meu coração está limpo, assim, eu não tenho raiva, ódio, nada deles, graças a Deus. Eu já perdoei, entendeu? Eu sempre sou assim. Se a pessoa me faz uma coisa ali, sabe, eu fico com raiva aí na hora, mas depois eu falo assim, eu perdoo, eu libero perdão para essa pessoa. Então, para mim já passou, acabou. Foi isso. Como eu tinha comentado com a Fabrícia, isso aí é só uma fase, pelo tudo que eu estava passando esses anos, eu falei, isso aí não tem nem a ver com a religião, isso é o caráter da pessoa. Aí eu deixei para lá, eu tenho um conhecido meu, falou que queria resolver de outra maneira, eu falei, não, deixa para lá. Fiquei até com medo nessa época, das duas. Aí, tá bom, aí passou, aí depois de tudo isso aí que o Alex falou,
pastor, o Júnior também, tem uma 3 semanas, também tocou muito no meu coração. E antes de vender o apartamento, a gente veio conversar com o pastor, porque ele estava querendo viajar. E o Tom estava mais apressado que eu, né, na verdade. E eu não estava sentindo meu coração em paz. Não estava, tipo assim, sentindo que era a hora ainda, entendeu? Aí eu falei, então tá, vamos lá conversar com o pastor então. Eu acho que não é hora ainda. Ele falou assim, ninguém vai sair daqui enquanto Deus não falar. Eu falei para ele, desse jeito, eu falei para ele. Pô, a gente não vai arredar o pé daqui enquanto Deus não falar que é hora. Vamos conversar com o pastor. Aí quando a gente veio, o pastor falou assim, como foi o pastor que você falou? Quando dá tempo, pastor? Quando não é tempo de Deus, eu esqueci agora, gente. Eu esqueci. Se você que o pastor falou que não era tempo ainda. E quando o pastor falou que não era tempo, gente, nossa, eu saí daqui, parece que o peso saiu das minhas costas, porque eu senti também que não era. Entendeu? A gente não tinha medido nada ainda na época e não estava tudo, né? Bagunçado ainda, estava tudo fora do lugar. Eu, maluca, arrumei um monte de caixa, fiquei entulhando caixa lá por 1 ano, entulhando caixa, guardando caixa. Eu sou desse jeito. Aí eu falei, quer saber? Eu vou jogar essas caixas fora, não vou mais ver essas caixas aqui. Já que deu para vender, então vai vender lá, deixa no tempo de Deus. Aí tá, aí joguei as caixas fora. Quando joguei as caixas fora, eu falei assim, só falta vender. Depois que eu joguei essas caixas fora, vender o apartamento. E bem assim aconteceu mesmo. Aí depois que fizemos a venda do apartamento, aí começamos de novo jejum, orar, assim, fazer tudo que fosse possível, conversar com o pastor, tudo. E Deus foi conversando com a gente. Tocou no coração da Fabrícia, no coração, que foi logo em fevereiro, que pareça, o dólar caiu. O dólar tinha caído, que é uma outra coisa que muita gente não sabe, que é aquele site inclusive o governo tirou do ar, está fora do ar, então tem um pouco de censura assim. Mas eu achei outro meio de tentar descobrir como estava o dólar para poder ter uma noção. Aí eu vi que o dólar caiu e a gente já fez um jejum um tempo antes, aí vi que estava lá e falei, vamos procurar para ver como é que está as passagens. Aí vamos ver as passagens. Aí, que pareça, a gente ligou, eu liguei direto lá no aeroporto, estava 30 mil, 31, né? Estava 31 mil. Aí eu falei, não, está muito caro, então está estranho, vou procurar em outro lugar. Aí fui numa agência de turismo. Aí depois, uma agência de turismo estava, mais ou menos, estava 20, 19, 22. Aí eu passando pelo Gonzaga ali, aí eu passei em frente com uma, sei lá, acho que né? Aí eu disse, vamos lá, tem uma agência aqui, vamos aqui para a gente ver. Com a moça aí a gente entrou lá e a moça foi super bem atenciosa e a gente explicou tudo, né, tal. E aí ela disse, vou ver aqui sem compromisso. Aí ela viu, quando ela falou o preço, eu falei, meu Deus. Eu falei, moça, vou pensar, peraí, vou pensar. Eu falei, outro dia a gente vê, tá bom, a gente sai dali com o coração como, gente, daquele jeito. Eu falei, meu Deus, será que é a hora ainda? Será que é a hora? Aí a gente foi para casa, acho que depois de dois dias, mais ou menos, a gente orou e tal, e Deus falou, não é hora. Aí o Tom, a gente voltou lá, eu, o Tom, a Evelyn, aí o Tom comprou as passagens. Aí eu comprei as passagens, só que eu falei para Deus, desde o momento que eu parei de trabalhar como Uber, eu falei para ele sempre ali na frente, né? E antes de qualquer decisão que eu for tomar, para dar aquela tranquilidade no coração, aquela paz, né? Por incrível que pareça, a gente comprou a passagem, 18 mil, né? Bem menos que 30 mil, e logo em seguida com aquele tranquilidade, a gente aqui para a moça, falei, não, que na minha situação da época é diferente a passagem aérea. O da Fabrícia já de outra maneira. Aí eu expliquei para a moça toda a situação, aí falei, ainda tem a cachorra. Eu quero levar a cachorra, ela está de idade, não vou deixar ela aqui. Aí já vimos da cachorra também, já falei com a veterinária. Aí depois de tudo, e agora como eu vou fazer? O meu trabalho, as coisas que eu tenho que fazer aqui e tal.
nisso, perguntei para Deus, foi Deus no trabalho, comprei as passagens aéreas dia 28, foi dia 28, né? Aí comprei dia 28, aí eu perguntei para Deus, dia 29, eu toquei, cara, eu muito trabalho, agora o que eu vou fazer explicar lá pro pessoal? Aí foi no dia, chegou dia 30, eles mandaram embora. Aí pegaram e me mandaram embora. Aí tu vê como que é a situação. Aí foi quando, ultimamente, Deus tem falado muito para mim o quê? Quando você não está sendo bem-vindo, está na hora de mudar o teu rumo, mudar os teus hábitos, em outros lugares, sei lá. E foi o que eu tenho feito. Agora eu tenho me dedicado a essas coisas. Depois aí comecei a ver as coisas, incrível que pareça. Apareceu até uma abençoada na nossa vida agora, a Gabi. Ela conseguiu um apartamento para a gente lá no Canadá, já está alugado, uma crente também, foi de Deus. E agora estamos indo para o Canadá. Vai ser uma novidade, mas como Deus tinha falado para Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, é isso. Eu sinceramente, no momento que eu cheguei aqui no Brasil, eu nunca pensei que eu fosse. Eu saí dos Estados Unidos para vir para cá. Eu vim para cá com 17 anos, sempre nasci no Canadá, mas saí de lá pequeno. E então o meu inglês, o meu conhecimento que eu tenho é de Nova York. Aí nunca imaginei. Incrível que pareça, até os meus pais foram sempre contra. Que eu sempre fiz coisas assim, que nem meu pai, meus pais, no caso. Meus pais, eu consegui aposentar eles pelo Canadá. Eles têm aposentadoria aqui e pelo Canadá. Meu pai tem os investimentos aqui. Aí agora, quando ele descobriu que viu as passagens aéreas, ele tentou me convencer para ficar de uma maneira financeiramente. Eu não aceitei, não, eu não vou aceitar porque não sou eu que estou pedindo para ir. Eu vou, estou feliz sim, eu vou, quero ir, mas não é eu que tomei a decisão de ir. Aí depois que eu falei isso para meus pais já são outras pessoas, agora eles entenderam. Então agora o meu coração está bem mais tranquilo. Até a Eva percebeu isso também, mas fomos lá hoje lá, e hoje agora meu pai, hoje mesmo meu pai estava tentando dar as dicas, faz assim, aquilo, daquele jeito e tal. Aí a gente foi até no banco ontem, não, sexta-feira vamos no banco, encerrar as contas bancárias. O gerente virou para a gente, vocês têm muita coragem. Tem muita coragem. Gente, não é fácil. Sabe por quê? Eu falei, por favor, não estou com medo, estou bem tranquilo, sossegado. Mas se você parar para analisar, a gente está dando 3 malas cada um, e uma mala pequena cada um, e a cachorra só. Então a gente vai começar do zero, como o pastor lá na Paraná tinha comentado, que vocês viram que vai começar do zero. Aí agora eu percebi. Eu achei que quando a gente estava retando que ia ser do zero, mas não é agora. Então Deus trabalha de uma maneira como aquela a gente está assistindo aquela série lá, a Casa de Davi. O Samuel, quando foi conversar com a esposa dele falou, Deus trabalha de uma maneira engraçada, se tu parar para analisar. Aí o Samuel, o profeta Samuel não entendeu, mas quando ele foi lá para ungir, ver quem era o próximo rei, que era Davi, quando ele viu aquele magrinho, franzinho, os irmãos tudo forte, guerreiros, falou, Deus, eu estou entendendo que você é engraçado. E é assim mesmo que acontece. Você tem que parar para analisar sempre do lado positivo da situação. Eu mesmo, quando meus pais tentaram me convencer a ficar, eu passei nervoso aquele dia, nervoso. Eu nem falei para a Fabrícia, ela viu que eu estava nervoso, não queria conversar com ninguém. Fui dormir, quer dizer, não dormi. Eu levantei 3 horas da manhã. Eu gosto muito de ver séries e filmes. Porque uma que eu gosto de praticar o inglês assim, sem palavras novas. Incrível que pareça, eu baixei uma série que eu nunca tinha assistido. Foi o primeiro capítulo. Eu não gosto muito de negócio de direito assim, porque eu não vou entender.
Mas o ator, eu sempre gostei do ator, incrível que pareça, ele é canadense. Aí eu estou assistindo a série, tiveram um comentário de uma brincadeira entre que tem lá fora, o que é tipo o pessoal de Harvard gosta de tirar uma onda com o pessoal de Colômbia. Aí aquilo passou, eu tentando lembrar, mas tem uma história nisso daí. Aí passou, e essa história tem de anos, acho que é de 1900 e pouquinho, 1910, alguma coisa assim. Depois, no final da série, do capítulo, que terminou, que eu fui lembrar. Aí, incrível que pareça, no final desse capítulo, a música era um louvor tocando, que falava assim, tenha fé. Aí depois eu lembrei dessa brincadeira entre as faculdades. A faculdade hoje, de lá de Harvard, tem o quê? Quem tem os formandos? Tem o Barack Obama, tem Steve Jobs, o dono do Facebook, mas ele não terminou, e tem outros famosos lá. Mas o de Colômbia tem um aluno, uma pessoa chamada George, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. Esse aluno, ele dormiu em sala de aula durante os anos que eu estava na faculdade. Ele dormiu na sala de aula. A história é o seguinte: ele dormiu na sala de aula, quando ele acordou, ele viu lá duas questões na sala de aula. Aí ele achou que era lição de casa. Aí foi para casa, passou a noite inteira fazendo a questão, só conseguiu terminar uma. Essa uma, ele pegou e levou para a faculdade, na próxima aula, quando ela teve a aula com esse professor, aí teve a aula todinha, chegou no final da aula, que você não estava terminando, ele perguntou ao professor, você não vai ver a lição de casa? Aí ele falou, mas não teve lição de casa. Teve sim aquelas duas questões. Aquelas duas questões não era para fazer. Aquilo lá são questões impossíveis, são duas questões que nunca foram resolvidas. Então ali, eu lembrei o que aconteceu comigo entre meus parentes, foi o quê? Não dar ouvidos. Por quê? O que aconteceu com aquele garoto? Ele estava dormindo, então ele não ouviu o que o professor falou. Se ele tivesse ouvido, ele não teria tentado fazer a questão. Hoje, ele foi eternizado na Colômbia. Foi a única pessoa inteligente que conseguiu fazer uma das duas questões. Então, uma pessoa que não deu ouvidos a ninguém. Ele foi lá e fez, e conseguiu, e hoje está eternizado lá na Faculdade de Colômbia. Incrível que pareça. Aí dali que eu fui ver o certo é não dar ouvidos a certas pessoas negativas, essas coisas. Eu já conversei com o Fabrício, falei com a Evelyn, já falei com meus pais falaram, pai, arruma emprego em tal lugar, isso aqui, fala com tal pessoa. Eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou fazer como Deus está querendo, mas eu sei de uma coisa, eu vou fazer algo grande, eu não vou lá ficar que nem aqui eu fazia de tudo para subir de cargo e não tinha essas coisas, eu fazia de tudo, não puxa saco, fazer o serviço correto, do jeito que tem que ser. Eu estava numa última empresa que eu estava, um grande amador, consegui resolver uma questão que ninguém conseguiu resolver lá, e ninguém viu o que eu fiz, muito pelo contrário, depois demorou muito para mandar embora também. Aí eu não consigo entender essas coisas. O bom que eu vejo assim de a gente ir, que a gente vai ser valorizado pelo nosso esforço. Então eu sinto muito isso aí, é o que eu tenho visto, que aqui não tem demonstrado, eu não tive essa oportunidade. Foi quando eu era jovem e tal, tudo bem, por isso que eu acabei subindo de cargo rápido nas coisas. Hoje eu sou despachante aduaneiro, tenho registro, tudo, mas eu não quero mais isso. Hoje eu quero fazer uma outra coisa que eu não sei o que vai ser. Hoje eu botei na cabeça que Deus vai me guiar e eu vou de acordo com o que ele falar. Eu estou sendo assim. Desde o momento que ele veio conversar com a gente, eu também não imaginei que a gente ia tentar convencer essa daqui, baiana, pegar frio. Eu até brinquei com ela quando foi, acho que foi quinta-feira, sexta-feira. Aqui estava 22 graus, estava chovendo, 22 graus aqui. Aí foi lá no aplicativo, lá estava 2 negativos. Eu vou tentar, ela não acreditou. Tem certeza? Tem certeza? Agora eu tenho que voltar atrás. Eu sei que da minha parte, já falei para ela, quando eu era jovem, eu peguei 25 para abaixo de 0.
Jogava futebol americano na neve, sem camisa, só de calça, e não ligava. Hoje é a situação diferente, porque eu estou mais velho, certo? Essas coisas. Mas eu só sei que eu estou realizando 3 sonhos. Levar essas duas, deixar meus pais tranquilos aqui. Eu hoje consegui deixar meus pais mais tranquilos. Eu consigo ajudar eles, já botei tudo no HD, tudo que eu preciso fazer por eles, como eu faço aqui. Tive um modo de falar para trabalhar online também para eles aqui, lá, né? E um sonho que eu sempre tive de criança, que eu nunca imaginei, que parece que a Gabi já conhece uma pessoa que vai conseguir realizar esse meu sonho. E quando realizar, aí com certeza eu vou mandar, vou mostrar. Graças a Deus. Mas é isso aí. Então, em breve, já no final do mês, estamos indo embora. A gente queria agradecer muito vocês, a igreja, o pastor Júnior, Leninha, ele já é sim. Tá, vamos a gente vai resumir aqui que já sei. Então é isso, gente, a gente quer agradecer, tá? A gente ama muito vocês, a nossa família, e vai ficar saudade, mas um dia a gente volta aqui de novo, em nome de Jesus, tá bom? Aleluia. Palmas para Jesus. Domingo, eles estarão aqui e vão despedir. Para mim é uma tristeza muito grande. Eu só estou levando tristeza nesses dias. É muito triste, né? São crentes daqui. E tudo aquilo que nós profetizamos na vida desses 3 cumpriu. E eles vão para lá. E eu já liguei para o pastor Montefusco, nosso presidente. Estamos em busca de um endereço de uma igreja lá, Canadá. Já temos uma ali em Pensilvânia, eu acho, Pensilvânia, não sei onde o Silas está. O meu sobrinho está lá nos Estados Unidos, bem fronteira com o Canadá. Eles não vão ficar sozinhos, não. Tem gente lá que vai ser amigo deles lá. E que Deus manda bastante frio. E que eles falam, eu quero voltar logo. Isso vai. Mas eu perguntei da Evelyn, ela disse, eu adoro frio. Eu falei, estou lascado. A minha esperança era que a Evelyn gosta do calor, mas ela disse, não, pastor, eu gosto do frio. Eu falei, não vou voltar. Mas assim que tiver tempo, eu tenho certeza que eles voltarão para cultuar conosco nas suas férias, porque o mundo está pequeno agora, né? Está pequeno. E não há problema nenhum, nós vamos despedir com oração deles, e eles vão ser bem recebidos lá nesse país. Eu acredito que é um país legal. O Canadá é um país bacana. Então, vocês vão. Eu gostei do Thompson falar, porque o Thompson não fala. O Thompson não fala, ele está aqui há alguns anos, eu nunca vi ele falar. Eu falei assim, ele fala. Não é, Júlio? Ele fala, o Thompson não fala, né? Eu não sabia. Eu não ouvia a Evelyn falar ainda, mas eu acho que ela fala também. Vocês estão felizes? A alegria do Senhor é a nossa? Amém. Vamos orar para você ofertar? Amém? Essa parte do culto é imprescindível para a tua bênção. Pode ficar de pé se você puder. E uma coisa que a Fabrícia falou aqui é que ela mesmo passando por momentos difíceis, ela e o Thompson, eles nunca deixaram de ser dizimistas. E eu tinha falado aqui uma vez que 7 anos de fidelidade, as janelas se abrem. E um dia desse eu falei que os portais da bênção estão se abrindo. E eu vi pessoas serem abençoadas com essa minha fala aqui. Aí não vai dar tempo mais para o testemunho, mas domingo que vem vai dar, em nome de Jesus. E você que tem sido abençoado, por causa de ser dizimista, você vai vir dar o seu testemunho. Amém, gente? Porque você é abençoado.
Em nome de Jesus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos ofertar a Ti. Isso é honra, isso é prazer, com alegria faremos isso. Então, Senhor, abençoa os ofertantes, como o Senhor tem abençoado os dizimistas, os ofertantes dessa igreja. Nós agradecemos porque temos visto o Senhor prosperar esse lugar. Dizemos assim, felizes e alegres, Senhor, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos abençoará sempre. Digam graças a Deus. Vamos cantar esse louvor que o Júnior está falando aí, e você vai vir ofertar em nome de Jesus. Daqui a pouco você você vai na sua casa comer aquele feijão com arroz, linguiça frita, salsicha cozida. Aleluia. Podem sentar por um minuto. Nós somos filhos de Deus. Estou reafirmando isso e você, se crê, diga amém. Deus tem um carinho muito grande por nós, mas muito grande mesmo. Nós estamos numa fase de mostrar o que somos, quem somos. Interessante é que nesses dias nós precisamos orar muito e jejuar, porque a pastora Adna vai estar aqui no dia 19 a um seminário de identidade cristã. Amém, gente? Identidade cristã é um seminário muito profundo. E desde quando ela anunciou isso, que ela pediu para mim se ela podia fazer o seminário aqui, eu falei, puxa vida, que bom, eu não sabia que você trabalhava com isso.
mas eu abro as portas para você. E desde o dia que nós anunciamos isso aqui, eu tenho notado que o inferno está se movendo. Ele se levantou. Mas se o inferno se levanta, é porque o negócio é bom. Amém, gente? Quando Satanás se levanta, é porque a igreja é boa, Deus tem planos e projetos grandíssimos para esta igreja. E eu disse para você que o papai ama demais os seus filhinhos. E eu quero ler aqui no profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor esqueceu de mim. Dá uma paradinha aqui. Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Mas se nós formos observar a história de Sião, é um povo que pisou o coração de Deus, magoou Deus, não guardou os mandamentos do Senhor. O profeta disse: se vocês tivessem guardado os mandamentos do Senhor, vocês há muito já teriam vencido os seus inimigos. E quando o Senhor Jesus veio, a palavra do Senhor diz assim, igreja: ele veio para o que era seu. Diga assim: veio para Sião, mas os seus não receberam. Aquele povo de Israel não recebeu Jesus e não crê que ele é o Messias. Então, como foi rejeitado pelo seu povo, ele se manifestou a nós. E hoje nós, por ele, somos feitos filhos de Deus. E Israel tem ciúme da gente. Porque o amor que é para Israel voltou-se para nós, que somos as 5 virgens prudentes. Digam amém para isso. Por que as 5 virgens prudentes? Porque elas serão arrebatadas primeiro. E isso é muito importante, porque Israel sentiu. Deus ama e, às vezes, mesmo amando, ele é desprezado. Eu vou falar para você que o irmão Thomas, ele é noveleiro, eu descobri hoje, né? Está assistindo novela. E eu assisti essa série que ele falou aqui. E no dia que Davi foi matar o Golias, eu chorei, porque eu estava sozinho na sala. Eu chorei, eu falei: puxa vida. Eu senti tanto a presença de Deus naquele menino, com aquela funda, e aquele gigante desafiando os seus exércitos. E eu comecei a pensar como Deus zela pelo seu povo, amém? Deus tem um prazer enorme de zelar pelo seu povo. E ele tem olhado para nós, um olhar de misericórdia. Às vezes nós também, quando não nos convertemos, presta atenção aqui, quando não nos convertemos de verdade, mas apenas somos religiosos, membrados numa determinada igreja, sem o novo nascimento, não andamos no Espírito e andamos segundo a carne, e às vezes até odiamos uns aos outros. Nós nos odiamos às vezes, por coisas tão mínimas, tão pequenas, tão banais. Às vezes, um odeia, tá que bonito esse português. Um odeia o outro, por coisas banais. Mas sabe por quê? Porque não nasceram de novo. Digam amém. Amém sim, porque assim seja. Não nasceram da água e do Espírito. E portanto, por não terem nascido de Deus, não são de Deus, e então passam a odiar uns aos outros. E uma coisa interessante é que Deus, mesmo sabendo que nós não o amávamos, nos amou primeiro. Deus foi desprezado quando o povo de Israel disse para Samuel:
nós não queremos que Deus reine sobre nós. Quem já leu sobre isso? E Deus disse: eu não fiz nada, Samuel, para que eles me rejeitassem. Olha só, eu não fiz nada. Por que eles pedem o rei, se eu sou o rei de Israel? Amém, gente? Gente, que coisa magnífica ter o Eterno, o Criador do Universo, como rei e Senhor. E Israel tinha isso na mão, mas preferiu escolher um homem. Ele disse: nós queremos um rei como todas as nações têm, um homem de carne e osso. E aí votaram e escolheram Saul e se lascaram. Desculpa a expressão, se lascaram é bom. Não deu certo. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar para você que mesmo Deus amando Israel com todo amor e carinho, Israel não quis Deus. Pastor, eles querem Deus da maneira deles, mas nós não queremos, não temos que querer Deus da maneira nossa. Nós temos que amar a Deus da maneira de Deus. Amém? E aqui no livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele disse no verso 15: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém, queridos? Isso é Deus falando através do profeta. A mãe, porventura, pode esquecer o filho que saiu de dentro dela, a quem ela tanto ama, mas ela pode esquecer? Pode, mas eu todavia não me esquecerei de ti. O amor de Deus é incomparável, não tem comparação. Quando nós lemos banalmente, passando até correndinho, esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você não sabe o valor que tem essa expressão, amou de tal maneira. Você não conhece profundamente essa expressão, de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas nos amou. Ele não me ama agora porque eu estou santinho e puro e me consagro a Ele. Não, agora é consolidação do amor apenas. Mas Ele me amou quando eu estava em trevas. Ele me amou quando eu estava bêbado. Ele me amou quando eu estava brigando na rua. Ele me amou quando eu estava dando bola para prostitutas na minha cidade de Lagoa Santa. Ele me amou e me tirou daquele antro de perdição e fez de mim um pastor. E já faz mais de 50 anos que eu estou pastoreando para Ele. Amém, gente? Ah, pastor, só está cantando vantagem, só não tem nenhuma igreja grande. Mas eu tenho vocês. Amém, gente? Amém. Eu tenho vocês. Eu não preciso de mais ninguém. Eu tenho vocês. Isso para mim enche o meu coração. E você fala assim: ixi, ele nem sabe que eu já estava querendo sair daqui. Eu não sei mesmo. E nem quero saber. Mas eu quero ficar com os que ficam. Amém, queridos? A palavra de Deus diz assim: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Há pessoas que ficam de desacordo um com o outro e aborrecem o pastor. Eu não tenho a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Eu não procuro não fazer mal para ninguém. Amém, gente? Procuro tratar todo mundo bem. Às vezes se aborrece um com o outro e o pastor é o culpado disso aí. Será que ele não sabe dirigir a igreja? Eu sei, não dirijo essa igreja. Quem dirige essa igreja é o Senhor. Quem dirige essa igreja é o Espírito Santo de Deus. E se ele falar para mim, diga para não fazer isso, eu digo, não faça isso. Mas se ele não falar nada comigo, eu digo, Senhor, continua dirigindo a igreja. Você entendeu?
precisa agir. Eu preciso agir quando o Espírito Santo mandar agir. Se não mandar, está tudo certo. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Eu acho isso muito bacana. Quando eu era pouco significa que eu era um adolescente, e adolescente apaixona rápido pelas coisas. E eu apaixonava por alguma menina da minha classe, eu sei lá se isso está certo para contar, não sei, mas eu pegava a minha caneta e escrevia o nome dela na palma da minha mão. Não é? Hoje o pessoal tatua o nome, depois para tirar uma luta. Eu escrevia na palma da minha mão com caneta e lavava depois. Quando ela me entristeceu, eu lavava as mãos. Mas se eu estivesse amando, eu passava um ano sem lavar as mãos. A Bíblia disse: eis que na palma das minhas mãos escrevi, tenho gravado o teu nome. Amém, igreja? Diga para o teu irmão que está do seu lado assim: você é tão amado que o seu nome está nas palmas da mão de Deus. Ei, igreja, eu me empolgo com isso. E mesmo o Senhor tendo gravado o nosso nome na mão dele, nós ainda não o amamos com a mesma dimensão que ele nos ama. Não temos capacidade para isso. Isso é reconhecido sim. Somos carnais e humanos e degladianos e matamos uns aos outros, aborrecemos uns aos outros sem amor. Mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito do Senhor está em nós, o primeiro fruto que ele gera é amor. E além de amarmos uns aos outros, amamos a Deus sobre todas as coisas. Ah, que Deus magnífico e tremendo. Você pode dizer: eu amo a Deus? Fala mais baixinho que é para ele ouvir. Fala assim: ele não está ouvindo ainda. Ai, meu Pai, misericórdia. Eu não sei, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Muitos crentes que não se converteram de verdade estão fadados a ficar aqui no arrebatamento. E eu tenho medo disso, porque eu falei: Deus, eu gostaria que todos fossem. Mas, pastor, eu estou meio chateado com o senhor. Eu não fiz nada. Fez, né? Eu sou metido a dizer que não sabe, mas o senhor fez. Eu tenho bronca da tua cara, essa tua cara feia. Eu não sei como ficar mais bonito para você me amar. Eu tenho 5 fios de cabelo, jogo 2 para um lado, 3 para o outro, tentando ficar melhor, mas não consigo. Mas Deus é lindo, amém, gente? Não é difícil amar a Deus. Ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Ame o Senhor, amém, gente? Amém. Se convertam a Ele, se rendam a Ele. Ame a Jesus de todo o teu coração. O sangue dele derramado ali na terra, naquela cruz, foi para purificar você de todo o pecado. Você é santo de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho tantas falhas. Eu também tenho. Mas as minhas falhas não tiram de mim o brilho de dizer que eu amo a Deus. As minhas falhas não tiram de mim o brilho de querer cultuar sempre ao Senhor. Ah, mas é porque o senhor é pastor? Não, irmãos. Eu já fui membro sentado igual você está aí. E eu não perdia um culto na minha igreja. Não perdia. Eu já dei esse testemunho aqui. A Adina vai estar aqui. Você pode perguntar para ela.
O pai dela foi meu pastor. Então ela vai estar aqui no seminário, amém, gente? Quando chovia, eu ia para a igreja, não tinha guarda-chuva, era pobre. Eu amarrava minha roupa num saco de plástico e chegava na igreja, eu entrava lá no banheiro da igreja, tirava a roupa molhada, vestia a roupa seca e ia glorificar o Senhor. E eu andava mais de 1 hora numa estrada de lama, de barro, para chegar até o culto. Mas eu não gostava de perder culto, porque eu amo o Senhor. Ei, amados, prestar culto a Deus é a grande manifestação de amor. Amém, gente? Amém. Nós ansiamos o dia que tem um culto na igreja para nós virmos e levantarmos as mãos e dizer: Deus, eu te amo. E dobrarmos o joelho e orarmos uns pelos outros. Estava orando pela Jussara e ela mandou um recado para mim no celular. Ela disse: pastor, eu quero dizer para o senhor e agradecer as orações, eu estou bem. E ela já teve quase morte esses dias, mas ela está melhorando. Amém? E a gente fica esperando um milagre, porque o dia que Deus fizer o milagre daquela mulher, vai estremecer a cidade de São Vicente. Deus sabe a hora certa e nós temos fé para essa hora. Amém, gente? Bem, tem gente que está dizendo assim: o senhor está enchendo a paciência em vez de celebrar logo a ceia para a gente ir embora. Eu tenho certeza que a comida não vai esfriar, mas nós vamos cear agora. Amém, gente? Esse momento é o momento mais precioso que eu acho, porque esse momento da Santa Ceia é o momento em que nós comemoramos a morte do Senhor. Até que Ele venha, nós temos que fazer isso sempre. Cada mês a gente tem que fazer isso, comer esse pão, beber esse cálice, comemorando a morte do Senhor, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores miseráveis, vendidos a toda espécie de males, mas o Senhor deu a sua vida por nós. A gente não tem nada igual a isso. Então eu convido você a vir cear. Eu chamo os diáconos, nós vamos consagrar esse pão, esse cálice. Você pode levantar o seu lugar. Deus é tão bom que até na hora da ceia manda chuva. Tanto calor que fez esses dias eu fui. Eu até me torrei todo, mas Deus está mandando chuva. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, participando da mesa, Senhor amado. Deus, eu quero apresentar este pão, Senhor. Significa o teu corpo, Pai, cuidado de nós. Perdoa, Pai, nossos pecados, Senhor amado. Limpa nossas mãos, limpa o coração, Pai. Nós possamos, Pai, amados, estar com presença, Pai. Santifica-nos, Deus, nesta hora. Deus, em nome de Jesus, Nazaré, Pai amado. Nós apresentamos o pão, Pai, dando graças, Senhor amado. Deus, e abençoa, Pai. E levamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha abençoar, Pai, este pão, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos consagrar o vinho. Louvado seja teu nome, Senhor. Senhor, eu quero consagrar esse vinho que está na minha mão, e também esse que está à mesa, Senhor Deus. Quero consagrar ao Senhor
como sendo, Senhor Deus, o sangue do Senhor, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Glória a Deus. Nós te louvamos, Pai querido, porque o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado, Senhor. Glória a Deus. Pai amado, nós te louvamos porque o teu sangue, Senhor, introduziu a sua vida em nós, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu. Eu quero te louvar neste momento, Pai, porque o Senhor disseste para nós fazermos isso em memória do Senhor, para lembrarmos do dia, Senhor, em que nós fomos libertos do poder da morte, para lembrarmos do dia em que o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, Pai amado, e nos transportou para o reino da luz do seu Filho Jesus. Por isso, nesse momento, amado Deus, é um privilégio e uma alegria, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado em nosso coração pelo Espírito que nos foi derramado, Senhor Deus, para que nós, ó Pai, possamos espiritualmente, Senhor Deus, com gratidão, alegria e o amor que nós temos no coração com o Senhor, celebrar esse momento, Pai, onde o Senhor tem uma mesa, Senhor Deus, espiritual. E nessa mesa, Pai, estão todos aqueles que são íntimos teu. E o Senhor nos fizeste tão íntimo que o Senhor disse que já não nos chama mais de servos, mas de amigos, porque tudo que o Senhor tem ouvido do Pai, o Senhor tem nos feito saber, Pai amado. De maneira, Senhor, que aquilo que o homem não viu, que não subiu ao coração do homem, nem à mente do homem, o Senhor nos revelou como amigos íntimos do Senhor, pela pessoa do Espírito Santo, Pai. Então nós, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, temos o privilégio de sermos chamados seus amigos. E eu quero dizer, amigo Jesus, em teu nome eu quero consagrar e quero declarar, Senhor Jesus, que ao tomarmos, a tua vida estará fluindo como rios de água viva em nossas veias sanguíneas, Senhor, de maneira que qualquer enfermidade que porventura houver em nós, meu Deus, o teu sangue nos curará e nos purificará, porque sobre as tuas feridas, Pai amado, nós somos curados. Por isso eu consagro a ti nesta noite, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Todas as alturas, de ouço a tua voz, fala de tua justiça, deixa o Espírito mover. Jesus Deus, mover o seu coração. Fala tua vontade para nós, caminho para eu posso
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos tomar o cálice. Você pode glorificar o Senhor se quiser. Te amo, Jesus. Te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma. Te amo, te quero, eu sou teu. Aleluia. Convidem outras, se inscrevam nesse seminário. É baratinho, R$35. Para você que é abençoado, não é nada. Vem participar do seminário com a pastora Adna. Eu tenho certeza que você vai gostar. E isso é bom para edificar a igreja. Amém, gente? E também vai ter o encontro dos jovens lá em Franco da Rocha. É um retiro dos jovens. Eu acho que até quantos anos? Até quantos anos? 17 a 25. A gente vai mais de 25 já é velho. E os velhinhos ficam aqui comigo. Amém, gente? Então vai ter seminário lá, adolescentes e jovens. Vai ter aqui conosco o seminário para mulheres. Interessante
noite e nós vamos ver a glória do Senhor neste lugar. Vamos orar uns pelos outros. Precisamos orar a família do Marcelo. Talvez ele foi para São Paulo visitar a mãe dele também não está muito bem de saúde. Ele sempre está indo para o nosso final de semana. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar e curar a mãe dele também. Amém? Deus é fenomenal e tremendo. Vamos orar nos despedindo e aproveite e abrace o povo, abrace a família antes deles ir embora. Quando for embora, você vai sentir falta. Vamos esmagá-los com nossos abraços. Mas inicial nós agradecemos por esse culto magnífico e tremendo que o Senhor nos proporcionou da tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso e tão único de estarmos juntos aqui. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Todo-Poderoso seja com toda essa igreja, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraços aos outros no amor de Jesus Cristo e que Deus nos abençoe.